Você já acordou do lado de alguém e sentiu que cometeu o erro mais honesto da sua vida? Não foi um erro de cálculo, não foi falta de juízo, foi o tipo de erro que você comete de olhos abertos, sabendo exatamente o que está fazendo, mas incapaz de parar. Porque às vezes a gente não escolhe com quem se deita. A gente escolhe esquecer. E essa noite eu escolhi esquecer ele. O problema é que eu esqueci usando o corpo de outra pessoa. Tem coisas que a gente faz no desespero que parecem lógicas na hora. Você está sozinho demais, machucado demais, cansado de sentir demais. Aí aparece alguém, alguém gentil, alguém que sorri para você de um jeito que não dói. E você pensa, talvez seja isso que eu preciso. Talvez eu precise de alguém que não me destrua por dentro toda vez que eu lembro que existe. Então você aceita o convite. Você vai. Você bebe. Você ri. Você finge que está ali de verdade. E por algumas horas, você realmente acredita que conseguiu. Que está superando, que finalmente está virando a página. Mas a verdade nua e crua, é que você não estava ali com aquela pessoa. Você estava tentando apagar a memória de quem realmente importava. E quando você percebe isso, já é tarde demais. Você já cruzou a linha. Você já acordou do lado errado da própria história. Fica comigo até o final, porque eu preciso dividir isso com alguém. Eu preciso que você entenda que não foi crueldade, não foi leviandade, foi desespero puro. E se você já amou alguém que não podia ter, se você já tentou substituir o insubstituível, talvez você me entenda. Talvez você fique aqui comigo nesse silêncio pesado que é admitir. Eu dormi com quem eu jamais poderia amar. Ele apareceu na minha vida como aparecem as coisas que a gente não está procurando, sem aviso, sem preparo, sem defesa. Foi num dia qualquer, numa conversa qualquer, num lugar que eu nem lembro direito agora, mas eu lembro do jeito que ele olhava. Eu lembro que ele tinha um jeito de falar que fazia até as coisas mais banais parecerem importantes. E eu lembro que pela primeira vez em muito tempo eu senti algo que não era tédio, que não era rotina, que não era só mais um dia passando. A gente começou devagar, mensagens, risadas, histórias. Ele me contava coisas que ninguém sabia. Eu contava coisas que eu mesma tinha esquecido. E foi se formando ali uma intimidade perigosa, sabe? Aquele tipo de intimidade que não precisa de toque para ser física. Aquele tipo de conexão que te arranca do chão sem você perceber. E quando você percebe, você já não sabe mais viver sem ouvir a voz daquela pessoa, sem saber como foi o dia daquela pessoa, sem sentir que existe alguém no mundo que te entende de verdade. Mas tinha um problema. Sempre tem, né? Ele não estava livre. E eu também não. Não exatamente. A gente estava preso em vidas que não tinham nos preparado para esse encontro. Ele tinha compromissos. Eu tinha promessas. E entre o que a gente sentia e o que a gente podia fazer, existia um abismo enorme feito de responsabilidade, medo e culpa. A gente tentou ser só amigos. Juro que tentou. A gente fingia que aquilo era só carinho, só afinidade, só duas pessoas que se davam bem. Mas mentira tem perna curta, e mentira para si mesmo tem perna mais curta ainda. Porque toda vez que eu olhava para ele, eu sentia meu peito apertar. Toda vez que ele encostava a mão no meu ombro, eu sentia minha pele inteira acordar. E a gente sabia. Os dois sabiam, mas ninguém tinha coragem de falar. Até que um dia ele falou. Ele me disse que estava se afastando, que precisava de distância, que estava se perdendo. E eu, que sempre soube fingir que estava bem, que sempre soube engolir o que doía, simplesmente desmoronei. Porque eu sabia que ele estava certo, eu sabia que a gente não podia continuar naquilo. Mas saber não tornava a coisa menos insuportável. E foi aí que começou o vazio. Aquele vazio que não é só solidão, é ausência de sentido, é acordar e não ter motivo para olhar o celular,
É rir de algo e perceber que a primeira coisa que você quer fazer é contar para ele, mas não pode mais. É sentir que você perdeu uma parte de você que você nem sabia que existia até conhecer aquela pessoa. Eu tentei de tudo. Tentei me distrair, tentei trabalhar mais, tentei sair mais, tentei voltar a fazer as coisas que eu gostava antes dele existir. Mas sabe o que acontece? Você percebe que você não é mais a mesma pessoa de antes. Você foi transformado e não tem como voltar. Foi nessa época que eu conheci o Lucas. O Lucas era tudo o que o outro não era. Simples, disponível, presente. Ele gostava de mim de um jeito claro, sem mistério, sem drama. E ele não escondia. Ele me chamava para sair. Ele perguntava como eu estava. Ele estava ali de verdade, querendo me conhecer. E eu pensei, talvez seja isso. Talvez eu precise de alguém que não me faça sofrer. Alguém que não seja impossível. Eu aceitei sair com ele. E foi bom, foi leve, foi fácil. A gente conversou por horas. Ele me fez rir. Ele me olhava com um interesse genuíno que eu não sentia há tempos. E quando a noite estava terminando, quando ele me levou até em casa e me deu aquele beijo demorado, eu deixei. Eu deixei porque eu queria acreditar que aquilo podia ser o começo de algo novo, algo saudável, algo que não me machucasse. A gente começou a se ver mais. E toda vez que eu estava com o Lucas, eu me esforçava. Eu realmente me esforçava para estar presente, para sentir algo real por ele, porque ele merecia, ele era bom, ele era gentil, ele era tudo o que qualquer pessoa sensata escolheria. Mas eu não estava sendo sensata, eu estava sendo covarde, eu estava usando ele como anestesia, e numa noite, depois de mais um encontro, depois de mais algumas taças de vinho, depois de mais uma conversa boa, eu deixei acontecer, eu deixei ele ficar, eu deixei ele me tocar, eu deixei nossos corpos se encontrarem naquela cama escura e silenciosa. E durante aqueles minutos eu tentei estar ali com ele, sentir ele, querer ele. Mas no fundo mesmo, eu sabia que eu estava traindo os dois. Eu estava traindo o Lucas por não amá-lo de verdade. E eu estava traindo a mim mesma por tentar apagar o que eu sentia por alguém que eu jamais poderia ter. Quando acabou, quando ele adormeceu do meu lado com aquela respiração tranquila de quem está em paz, eu fiquei acordada olhando para o teto. E veio aquela sensação horrível, aquele peso no peito, aquela certeza de que eu tinha acabado de cometer um erro que não tinha volta. Não porque transar com alguém seja um erro, mas porque eu transei por motivos errados. Eu transei tentando esquecer. Eu transei mentindo para mim mesma. E aí você percebe. Você percebe que não adianta trocar de corpo se o coração continua preso no mesmo lugar. Você percebe que intimidade sem sentimento é só solidão compartilhada. Você percebe que você está mais longe de você mesma do que nunca. Respira, isso importa. Presta atenção nisso. Eu acordei antes dele, saí da cama devagar, tentando não fazer barulho. Fui até a cozinha, fiz um café que eu não tinha vontade de tomar e fiquei ali parada, olhando pela janela, vendo o dia clarear. E eu pensei em tudo. Pensei em como a gente se engana achando que consegue controlar o que sente. Pensei em como a gente machuca pessoas boas, tentando curar feridas antigas. Pensei em como eu tinha me perdido no meio disso tudo. Quando o Lucas acordou, ele veio até mim sorrindo. Me abraçou por trás, beijou meu ombro e perguntou se eu estava bem. E eu menti. Eu disse que sim, mas por dentro eu estava gritando, porque eu sabia que eu não podia continuar aquilo. Não era justo com ele. E não era justo comigo. Nos dias que se seguiram, eu fui me afastando, devagar, com desculpas, com justificativas, até que eu tive coragem de sentar com ele e falar a verdade. Não toda a verdade, porque isso seria cruel demais, mas o suficiente para ele entender que eu não estava pronta, que eu não podia dar a ele o que ele merecia. E ele ficou magoado. É claro que ficou.
Mas ele foi gentil até o fim, e isso me destruiu ainda mais, porque ele era bom e eu simplesmente não conseguia amá-lo. Você já passou por isso? Já tentou forçar um sentimento que não existe? Já quis tanto que alguém fosse a pessoa certa que você quase se convenceu? Já dormiu com alguém sabendo que era outra pessoa que você queria abraçar? Se já, você sabe a culpa que isso traz. Você sabe o vazio que isso deixa. Eu passei meses me culpando, me sentindo errada, me sentindo cruel, até que um dia eu entendi algo. Eu entendi que eu não sou má por não conseguir amar quem está disponível. Eu não sou errada por ainda sentir o que sinto por alguém que eu não posso ter. Eu sou só humana. Eu sou só alguém que está tentando lidar com sentimentos maiores do que eu mesma. E talvez esse seja o grande problema do amor. A gente acha que dá para controlar, que dá para escolher, que dá para decidir quem a gente vai amar e quando. Mas não dá. O amor não pede licença. Ele não respeita a conveniência. Ele não se importa se você está pronto ou não. Ele simplesmente acontece, e às vezes ele acontece com a pessoa errada, na hora errada, do jeito errado, e aí você fica nesse limbo, preso entre o que você sente e o que você pode fazer com o que sente, entre querer e não poder, entre lembrar e tentar esquecer. E no meio desse limbo, você comete erros. Você machuca gente, você se machuca, porque você está só tentando sobreviver à intensidade do que habita dentro de você. Eu não sei se um dia eu vou esquecer ele. Sinceramente, eu acho que não. Acho que ele vai ser sempre aquela pessoa que eu vou lembrar tarde da noite, quando eu estiver sozinha e quieta. Aquela pessoa que eu vou ver em músicas, em filmes, em lugares que a gente nunca foi junto, mas que me fazem pensar nele. Aquele amor que não aconteceu, mas que foi real o suficiente para mudar quem eu sou. E talvez esteja tudo bem. Talvez a gente não precise superar tudo. Talvez alguns amores existam só para nos mostrar o quanto a gente é capaz de sentir, para nos lembrar que a gente está vivo, para nos ensinar que amar, mesmo quando dói, mesmo quando não dá certo, é sempre melhor do que não sentir nada. Mas isso não torna mais fácil, não torna menos solitário, não torna menos complicado acordar todo dia sabendo que você carrega dentro de você um sentimento que não tem para onde ir, um amor que não tem endereço, uma saudade de algo que nunca foi completamente seu. E o Lucas? O Lucas merecia mais. Ele merecia alguém que olhasse para ele e visse só ele, alguém que não estivesse tentando esquecer outra pessoa, alguém que o escolhesse de verdade, sem reservas, sem fantasmas do passado. E eu espero que ele encontre isso. Eu espero que ele encontre alguém que o ame do jeito que ele sempre mereceu ser amado. Às vezes eu me pergunto se ele percebeu, se ele sentiu que meu corpo estava ali, mas minha mente estava longe. Se ele notou que eu estava presente fisicamente, mas ausente de todas as outras formas. Eu espero que não. Eu espero que para ele aquela noite tenha sido só uma noite, e não uma ferida que vai demorar para fechar como foi para mim. Porque é isso que a gente não conta sobre tentar esquecer alguém usando outra pessoa. A gente não conta que não funciona. Que você pode estar na cama mais quente, no abraço mais apertado, no beijo mais intenso, mas se o seu coração não está ali, nada disso importa. Você continua sozinho, você continua vazio, você continua sentindo falta e você se pergunta quando isso vai passar. Quando você vai acordar um dia e não pensar mais nele logo de cara. Quando você vai conseguir ouvir aquela música sem sentir o peito apertar. Quando você vai conseguir estar com alguém novo e realmente estar, sem comparar, sem lembrar, sem desejar que fosse ele. Eu não tenho essa resposta. Eu não sei quando isso passa. Talvez nunca passe completamente. Talvez a gente só aprenda a conviver. Talvez a gente só aprenda que dá para sentir falta de alguém e mesmo assim continuar vivendo. Que dá para carregar um amor impossível dentro do peito e ainda assim sorrir, trabalhar, seguir em frente.
E talvez um dia a gente encontre alguém que faça esse peso ficar mais leve. Não porque essa pessoa apagou o que veio antes, mas porque ela criou algo novo. Algo tão forte, tão verdadeiro, que divide espaço no coração sem precisar competir. Mas até lá, a gente vai cometendo nossos erros honestos. A gente vai dormindo com quem não deveria. A gente vai tentando preencher vazios que só uma pessoa específica poderia preencher. A gente vai se machucando e machucando outros no processo. E a gente vai aprendendo devagar que nem todo amor precisa virar história. Que nem todo sentimento precisa ter um final feliz. Que às vezes amar é só isso, sentir e deixar ir. Se você sentiu isso, se você já esteve nesse lugar de amar quem não pode, de tentar esquecer usando outro corpo, de acordar do lado de alguém e sentir que traiu a si mesmo, deixa aqui embaixo um sinal. Escreve "eu senti" ou "ainda dói". Escreve o que você quiser. Só para eu saber que não estou sozinha nisso. Para você saber que não está sozinho também. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, alguém que está tentando esquecer alguém que não esquece, compartilha com essa pessoa. Às vezes, a gente só precisa saber que o que a gente sente tem nome e que outras pessoas já sentiram também. Porque no final, todos nós estamos só tentando sobreviver aos nossos próprios sentimentos, tentando encontrar sentido no que não faz sentido, tentando amar, mesmo sabendo que amar dói, tentando seguir em frente, mesmo carregando o passado nas costas. Eu dormi com quem eu jamais poderia amar. E talvez tenha sido o erro mais honesto que eu já cometi, porque me ensinou que você não engana o coração. Você não substitui o insubstituível. Você não apaga amor verdadeiro com qualquer outra coisa. E que no fim, a gente só tem duas escolhas. Ou enfrenta o que sente de verdade, ou passa o resto da vida fugindo de si mesmo. E eu cansei de fugir. Agora eu só quero sentir, mesmo que doa, mesmo que não tenha solução, porque sentir, no fim das contas, é a única coisa que nos mantém humanos. E você continua sentindo também, não é?